Então, vamos fazer agora a segunda parte, né? Nós fizemos a primeira sobre mediunidade, agora a obsessão na infância. Dando a sequência, então, aqui são os temas que nós selecionamos do que nós vamos conversar. Primeiro, o que é obsessão? Por que ocorre obsessão na infância? Vocês são do tempo que as pessoas diziam que criança não tinha obsessão? Que não podia ter obsessão em criança? Quais são alguns dos sintomas que a criança, né, que seja assim, indicação de obsessão na criança? Como que é o tratamento da obsessão e os recursos espíritas que é utilizado no tratamento? Vamos lá? Primeiro, o que é obsessão? Aí vamos pegar os nossos conceitos, né? Que está no livro dos Médiuns, né? A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo. Por que a gente diz que é a ação persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo? Porque espírito bom não exerce ação persistente. Não fica um espírito bom dizendo, mas seja bom, você vai ser bom. Não fica. Se tiver, pode perceber. Não é. O Espírito vai nos orientar, nos dar intuição e vai deixar nós decidir. Né? Não vai ficar ali insistindo. Agora, o obsessor já fica insistindo. Ele é persistente nessa ação. Então, é a ação persistente que um espírito mau ou ignorante exerce sobre o indivíduo. Então, na obsessão, o espírito, o que ele quer? Ele quer dominar o campo mental, emocional do indivíduo para dominar pensamento e sentimento. É isso que ele quer dominar a pessoa. Induzir a pessoa a fazer o que ele deseja, que não pode fazer enquanto está desencarnado lá, né? Mas não pode fazer para humilhar a pessoa? Pode. Aí nós vamos falar, né? Porque existe daí graduações. Mas, inicialmente, é para dominar a pessoa. Aí é dominar para humilhar, dominar só para fazer ela sofrer. Aí vai, né? Vai variando. Tá aqui, ó. Apresenta caracteres muito diversos. Desde uma simples influência moral, sem sinais perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ok? Isso é obsessão. Agora, isso aqui que nós precisamos pensar muito. Obsessão na infância. Por que ocorre? Por que ocorre obsessão na infância? Qual que é o objetivo de influenciar uma criança? E aí voltamos para o livro da Sueli Caldas-Schubert, que diz o seguinte. Aí a Sandra falou que sim, eu sou do tempo também. Que durante muito tempo, no meio espírita, a gente dizia assim, criança não sofre obsessão. Criança não sofre influência espiritual de obsessor. Não sofre. Porque a criança tem proteção, porque o protetor espiritual dela, o anjo da guarda, não deixa os espíritos chegar. Era isso que a gente tinha de orientação. Todo mundo falava isso. Tanto é que a Sueli fala isso aqui, ó. No meio espírita era comum a gente ter essa ideia. Só que, na prática, na realidade, isso não se, né, concretizou. Tem muita criança sofrendo influência espiritual. Muita criança. Então, assim, muitos dos distúrbios, doenças comportamentais apresentadas na fase infantil, aos poucos foram identificados como presença de espíritos perseguidores, evidenciando, assim, processos obsessivos. Então, hoje a gente percebe que quanto eu devo ter sido influenciado pelas minhas tias, dizem que eu era um santo. A minha mãe chamava eu de bonito direto. Ela olhava para mim e dizia, bonito, né? E eu estou orgulhoso. O Ei é que estava bonito, hein? Bonito, hein? Bom, a gente percebe hoje que as crianças, tem hora que elas estão bem comportadinhas. A gente percebe que é uma criança, né, de repente vira um comportamento, né, de muito barulho, muito griteiro. Dali um pouco ela volta ao normal. Isso dá indício de que a criança, de repente, está sofrendo alguma influência, né? Às vezes não é uma obsessão, é só uma influência espiritual.
espiritual de alguém perturbador, brincalhão, que está por ali e que está agitando as crianças. Mas a gente viu, então, aqui que acontece. Isso já, aquilo de que a criança não vai sofrer isso, tal, não, na prática não se concretizou, né? No livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peralva, que é um livro muito bom, lá no capítulo 33, ele diz assim, né? Ele começa com a pergunta: por que influências prejudiciais podem atingir também mentes infantis, levando algumas vezes ao desajuste? Por que isso acontece? E aí, a resposta que ele tem para nós. O Espiritismo elucida que tais ocorrências têm uma explicação lógica. Primeiro, a criança que temos hoje diante de nós já foi uma adulta ontem, foi um espírito no passado, né? Em experiências anteriores, quando o seu espírito, utilizando mal o seu livre-arbítrio, teria cometido vários delitos, cujas consequências estão agora se manifestando aqui. Então, a criança de hoje já foi um espírito no passado, não é alguém que surgiu agora e que não tem problema nenhum. Já é alguém do passado que cometeu muitos delitos, muitas coisas, e que podem essas coisas estarem agora sendo a consequência. E uma obsessão, uma influência espiritual. Voltamos a Sueli Calva Schubert. Então, o Espiritismo desvenda para nós que existe, então, o plano espiritual e o plano material, encarnado e desencarnado. Ela mostra para nós que existem os dois planos e que a gente, né, esse intercâmbio, esse vínculo entre nós e os espíritos existe continuamente, existe sempre. E que também as crianças não deixam de ser um espírito que já viveu, não deixa de ser um espírito que pensa, que sente. Se ele pensa e sente, ele pode ter intuição, pode ter percepção, como todos nós. Pode também sofrer a aproximação de outros espíritos. Pode ter, né, espíritos protetores que vêm ajudar, que vêm proteger, mas pode ter também espíritos que são desafetos dessa criança lá do passado. E aí ele fala até antigos comparsas também. Por quê? Como a gente no passado, isso pode acontecer com qualquer um de nós, não só com a criança. Como lá no passado a gente às vezes não fez coisa boa, e a gente não fez sozinho muitas vezes, alguns encarnaram com nós, estão na família. Mas outros desses comparsas estão no plano espiritual e nós fazemos parte do mesmo grupo. Que às vezes eles se encostam em nós, ficam junto de nós, tentando dar ideias para nós do mesmo tipo que a gente tinha lá junto deles. Então, isso pode acontecer com a criança como com qualquer um. Então, crianças obsediadas são espíritos milenares, espíritos que já são, né, vinculados a passados, que sintonizam, então, com os desafetos, que hoje se tornaram perseguidores, que vêm cobrar, como diz ali, com o justo direito. Fizemos errado, hoje a turma quer saber o que vai ser feito daquele erro que a gente fez, né? Bom, aí nós encontramos nesse livro, Psicofonia, na obra de André Luiz. Esse livro é um livro muito interessante. É um livro onde esse autor, o Jacobson, ele pegou toda a obra de André Luiz e reuniu num livro só tudo que trata de psicofonia. É um livro bem interessante. Então, daí nesse livro, ele trouxe para nós assim, olha, não raro, ainda na fase da infância ou da adolescência, alguns se veem assediados por influenciações negativas, às vezes provenientes de débitos do passado, que lhe instigam as quedas emocionais, gerando grande perturbação. Então, isso, na verdade, são palavras de André Luiz, das obras de André Luiz, que estão compiladas nesse livro Psicofonia. Então, não é raro a gente encontrar, então, desde a infância ou adolescência, espíritos, então, que estão sendo assediados por influenciações negativas. Isso não é nada normal, então, que isso esteja acontecendo com as crianças.
E aonde é que os pais dessas crianças vão se socorrer? Nas casas espíritas. E e o que a gente faz quando recebe uma criança que está sofrendo obsessão? O que a gente deve fazer quando recebe elas aqui na casa espírita, né? Então é isso que a gente está tentando fazer a reflexão agora, para que nós, ao recebê-las, saibamos realmente como orientar os pais e como encaminhar a criança nesse processo. Bom, então, em função disso, né, desses assédios do passado, ocorre uma série de instabilidade emocional que provoca a eclosão prematura da mediunidade. Então, isso pode provocar na criança, lembra que ela começa a ver espírito, ela começa, né? Porque ela está naquela idade onde ela não está bem acoplada ainda ao plano físico, então ela pode ver. E pode ver quem ela não queria ver, né? Ou seja, aqueles espíritos cobradores dela, que assusta a criança, que dá os pesadelos, essas coisas. Então, isso pode desencadear uma mediunidade momentânea, entre aspas, mas que, com o passar do tempo, daí iria desaparecer. Mas o espírito está aproveitando aquele momento que ela ainda está na fase infantil para provocar isso. Edivaldo, acontece, né? Já presenciei um caso, mas não sei se isso é comum, que a criança normal, nasce normal, não tem mediunidade nada, mas daí quando entra na puberdade, por causa dos hormônios da adolescência, ela surta. Nós temos um rapaz que aconteceu isso e ele nunca mais saiu do surto. E eu observei ele algumas vezes, então ele dava psicofonia de vários espíritos diferentes, então cobradores do passado. Então, às vezes era um espírito tímido de uma criança que estava com medo, às vezes era um nervoso, às vezes era um inteligente, às vezes era um rabugento. E tem a ver com os hormônios da adolescência? Bom, vamos dividir em duas coisas para o pessoal, para todo mundo entender. Como é que ele foi dar psicofonia se ele não era médium de psicofonia? Se ele não tinha essa mediunidade? Né? É uma pergunta que a gente se faz. Bom, vamos pensar assim, a psicofonia não tem 3 estágios? O mais intenso é o inconsciente, daí o subconsciente, e não tem o consciente. Na psicografia não tem mecânico, semimecânico e intuitivo, né? Ou seja, quando é consciente, a psicofonia consciente, eu posso meio que desenvolver ela. Assim como eu posso desenvolver a psicografia. Porque se eu tiver intuição bem aflorada, a mediunidade consciente de psicofonia nada mais é do que você ter uma intuição e você daí relatar aquilo que você está sentindo. Então, por isso que aconteceu essa psicofonia consciente. Porque ele recebia fortemente essa ligação, essa intuição com essas entidades, e aí era uma psicofonia, né, consciente, mas não era psicofonia ostensiva, mas era não deixava de ser uma psicofonia. Ok? Só que eu nunca saí do processo, porque está faltando agora, eu penso que um tratamento espiritual bem adequado para equilibrar quem está influenciando ele e ele também. Aí, se você separar bem os dois, ele vai voltar a ter uma vida normal. Mas ele precisa se equilibrar psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, para poder voltar ao que era antes. Ok? Ele não voltou ao normal porque ele não fez isso. Aí a gente vê o benefício da doutrina espírita, né? Dá para reverter isso. E a Sandra perguntou se tem a ver com o fato de ele ter entrado na puberdade. Dos hormônios. Nós produzimos uma quantidade enorme de energia com o pensamento, com os sentimentos e com os desejos. Quando nós pensamos, né, a energia do pensamento é a energia, quando o pensamento ele está bem controlado, é a energia, o pensamento é o que nos liga com a espiritualidade, a intuição, a energia que nos liga diretamente com a espiritualidade. Quando você vai ter intuição, seja boa ou não, é através do pensamento. Isso nos liga com a espiritualidade. Os sentimentos é onde você vai
aflorar os teus sentimentos, mas você pode perceber sentimentos de quem está à tua volta também. Então, o sentimento é meu e também é de quem está à minha volta. E eu tenho as minhas energias dos desejos. Essa energia dos desejos é o que André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, chama de energia criativa. Essa energia criativa, quando eu estou na fase da juventude, da puberdade, ali na adolescência, é a fase que eu mais crio energia, né, dessa forma, a energia que eu impulsiono. Por isso que os jovens, eles gostam muito de esporte, né, essas aventuras, porque isso gasta muito esse tipo de energia. Quando esse jovem, e aí entra, agora vem os hormônios das histórias. Eu tenho hormônios que são produzidos nessas glândulas endócrinas dessa região, né? Então, eu tenho a epífise, que é uma glândula endócrina, eu tenho glândula endócrina aqui, tenho várias glândulas endócrinas no organismo, ligadas a cada centro de força. Aqui eu também tenho o centro de força, que é o genésico. Então, eu vou produzir, na puberdade, muito hormônio nessa região aqui também. Que, por coincidência, nessa região eu estou produzindo muita energia criativa. Então, isso tudo faz com que essas coisas aconteçam. Então, quando eu tenho passou essa fase, eu vou ter mais equilíbrio na minha vida, equilíbrio da energia mental, equilíbrio do emocional e equilíbrio dos desejos, aí normaliza. Então, quando eu tenho excesso de energia ou de hormônios numa região, causa desequilíbrio. Não é isso o provocador de mediunidade, mas é o provocador de várias situações que podem me facilitar a percepção do plano espiritual. Entendeu? E a percepção do espírito também, para poder obsediar? Sim, sim. Porque eu estou bem... O meu pensamento também está dessa forma, né? Então, isso tudo juntando, ele é um momento em que há mais facilidade para isso. Ok? Bom, já lemos aqui, em função disso, ocorre séria instabilidade emocional, o que provoca a eclosão prematura da mediunidade, a vidência, o sonho premonitório, o transe inesperado, o medo incontrolável, indicando que o jovem ou a criança precisará ser assistido nas sessões de passe e de desobsessão, visando a harmonização de suas energias. Voltando, então, o passe, né? Isso tudo ajuda a harmonizar os meus centros de forças, fazendo com que também essa produção de energia exagerada, de criativa, também se harmonize. Então, está tudo aqui, né? Exatamente isso. Vai ocasionar provocação de mediunidades, aonde eu posso controlar isso, começar a diminuir essa intensidade através da harmonização das energias. Ok? Bom, tem outro livro muito bom esse aqui. Trilhas da Libertação. Bom, Filomeno de Miranda, né? Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil, dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que o sofrimento que padecia antes de reencarnar. O que ele está tentando dizer aqui? Está sendo difícil estar encarnado? Está sendo complicado? Influência espiritual e tal? Vocês não imaginam o sofrimento que ele estava passando lá no plano espiritual. Então, foi preciso tirar ele de lá para tentar reencaminhar esse espírito para melhorar, para progredir. Ele está dizendo isso aqui, né? Conquanto a nova existência terrestre apresenta-se difícil, dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável do que a situação que ele estava passando lá no plano espiritual. O novo corpo atenua as torturas que ele sofria, que tinham como suas nascentes em sua própria consciência, remorso do que ele fez, tudo, né? Ou do ódio e revolta que estava consumindo ele. Por isso que encarnar, por mais difícil que a situação, é menos doloroso do que está lá. Isso você está falando do espírito da criança, De qualquer... É uma criança que está encarnada agora. Por mais que ela esteja sofrida, é influência, é obsessão, é mediunidade, está melhor do que estava lá. Né? De volta.
dizer que tem espírito que pede por caridade a reencarnar para amenizar a dor e sofrimento que o espírito ele tem mais sensibilidade do que o corpo físico. Mas, totalmente. Ou ele pede, ou a própria espiritualidade vê, pela situação, aqui ele está improdutivo, vai ficar assim centenas de anos. Então vamos colocar encarnar para nós adiantar, isso aí é melhor, né? E aí ele termina dizendo, não desconhecemos que a obsessão na infância tem caráter expiatório, ou seja, reparatório. A obsessão que está acontecendo na infância, ela é justamente uma das formas de tentar reparar o erro que ele cometeu. Essa influência espiritual que está acontecendo agora, de certa forma, que são aquelas pessoas que ele prejudicou, estão agora perseguindo ele, é difícil, é complicado para a criança estar sofrendo isso, para os pais, mas é necessário porque ele já está reparando ali. A obsessão não deixa de ser um processo que, nesse momento, como ele não é uma criança, né? Ele não fez nessa encarnação para isso, mas isso é reparação do que ele fez no passado. Edivaldo, às vezes acontece também da criança passar por uma obsessão, um processo obsessivo, na verdade, para atingir os pais da criança. O espírito obsessor não consegue, de uma forma, fazer aqueles pais sofrerem, eles utilizam a criança como instrumento para isso. É isso que dá. Tem uma estudiosa no meio aqui. É isso mesmo, nós já vamos falar disso, né? É isso mesmo. Muitas vezes a criança é o meio, né, o instrumento para atingir os pais. A gente vai ver alguns casos aqui, tá, inclusive. O espírito ele consegue perceber, né, naquele grupo familiar, quem que é mais sensível. Né? Sim, exatamente. Aí encontramos Emmanuel no livro Roteiro, dizendo para nós assim, cada individualidade, então, renasce em ligação com os centros da vida invisível. Ou seja, nós renascemos, mas não perdemos as ligações nossas. Seja com aqueles bons espíritos que nos ajudam, seja com aqueles que a gente se endividou. Então, cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida invisível, dos quais procede, ou seja, de onde ele vem, e continua ligado, né, de modo geral, a ser instrumento do conjunto, que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Mas isso que ela trouxe, Edivaldo, não entra dentro disso ali a ligação. Só que aqui ele está dizendo, né, nesse caso aqui, a criança nasceu. Certo. Ela não perdeu a ligação com os outros. Exatamente. Né? Mas, às vezes, ela nasceu num meio em que ela não tem ligação com alguns daqueles perseguidores, com o obsessor dela. Mas a mãe tem, o pai tem. Né? Então, a gente nasce, mas as nossas ligações ficam. Aí, a mãe tem problema com tal grupo lá. Não consegue atingir ela. Ou, o que é mais dolorido para uma mãe? Ver o filho sofrer ou ela sofrer? Ela sofreu. Não, ela sofreu ou ver o filho sofrer? Então, o que eles vão fazer? Vão fazer o filho sofrer. Né? Bom, vamos seguir. Mas ele volta no caso, uma teoria de grandes partidos, que a jovem ficou com uma obsessão terrível de um minuto para outro, era para atingir o pai, que o obsessor era inimigo do pai. Mas ela tinha um compromisso com ele também. Exato. Ela não pegaria, ela não seria obsidiada. Vamos pensar assim. Mas eu acho. Edivaldo, não está aí a ligação, Sandra? É a grandes partidos. Mas, às vezes, aquela criança não tem nenhuma ligação, não tem vínculo nenhum. Ela não tem vínculo nenhum. Então, ela vai ter a obsessão, não é para ela. Ela está sendo um instrumento, mas é o pai que é o problema. Para atingir o pai. Mas se ela não tivesse débitos, ela não sofreria. Não. Ela não tem débito nenhum. Ela não tem débito nenhum. Mas ela é um instrumento. Ou seja, não tem como. Vamos pensar assim. Vamos imaginar que estamos na nossa sala do lado de casa. A televisão está ligada. Como está ali o monitor? A televisão está ligada. Tem como eu passar na sala e não ver que o monitor está ligado? Tá o som ali, tudo. Tem como eu passar na sala e não ouvir e não ver que a televisão está ligada? Não tem como. Ou seja, a criança, ela tem sensibilidade. Ela está ali, no meio. Não tem nada a ver com ela. Vamos pensar, lembrar ali que nós agora há pouco falamos que a
A gente achava que a criança não passava por obsessão, e passa. Por quê? Porque ela tem sensibilidade, ela é perceptível. Muitas vezes não é para atingir ela, o pai, mas ela percebe. Ou seja, como ela é médium, os espíritos vão atingir ela, ela não tem nada a ver, mas para atingir o pai. Então, naquele caso, não é, não tem vínculo nenhum, não vai perceber. Vai porque ela é médium. Não tem como ela, né, eles deixarem de atingir ela. Assim como eu tentei dizer que se a televisão está ligada, não tem como. Os espíritos vão vir aqui, ela é criança, vamos poupar ela. Não, ela é médium. Ela é um instrumento pelo qual eles vão usar. Deixa eu ver se eu entendi aí esse detalhe. Você disse ela não tem nada a ver Vínculo. com o caso do pai o espírito que atingiu o pai através dela. Mas ela tem a ver com dívidas também. De outros casos. De outros casos. Não é isenta. Ela não tem nada a ver, não estou afirmando, estou dizendo que com aquele caso. Mas com aquele caso. Isso. Com outros. Mas pode não ter também, pode não ter. Tem um tipo de obsessão, por exemplo, que não se trata de dívida do passado. É aquela pessoa que é perseguida porque está se dispondo à prática do bem. Imagine quantos inimigos do bem. Entendeu, Sandra? É, Sandra. Entendeu? Bom, mas isso aqui tudo a gente vai conseguir entender melhor. Vamos continuando. Ó. Aqui já começa a dizer, quando a criança está sofrendo assédio espiritual, toda a família também está, de alguma forma. Pois ninguém é parente por acaso. A criança não tem vínculo nenhum com aqueles que têm dívida com o pai, vamos chamar assim, né? Ela não tem dívida com os obsessores. Os obsessores têm com o pai, mas a criança tem vínculo com o pai, tem algum problema com o pai. Então, acaba usando a criança que tem problema com o pai, né? E ela vai ser obsediada, atinge o pai, né? De alguma forma. Por quê? Porque ninguém está junto por acaso. Às vezes também pode ser essa criança, ela se comprometeu a ajudar a família. Sim, sim, também, isso mesmo. Outras vezes, o problema espiritual não é da criança, mas ela é usada como instrumento para atingir algum membro da família. O problema não é com ela, mas ela é um instrumento que estão usando. Então, esse é o caso que o Edson está falando aqui, né? A pessoa está se dispondo a fazer o bem, alguém vem assediar, vem perturbar por causa disso. Mas você tem que abrir um campo, dar um campo para isso. O teu lar tem que estar sim, tem que ter toda aquela... Os espíritos, se não tivesse ambiente, não tiver sintonia, não tiver condições, não vão acontecer. Quer ver? Aqui nós temos um exemplo exatamente disso. Ó, aqui nós temos um exemplo em que a menina não tem nada a ver com a situação. E ela está sendo usada. Quer ver? Ó? Isso está no livro da Sueli Caldas-Schubert. O título ali é LDM. Tá? É o nome da menina. Né? LDM. Menina de 6 anos, compareceu na casa espírita da Sueli Caldas-Schubert, que é a Joana de Ângeles, compareceu com a mãe, e foi relatado, então, que a LDM dizia que via junto à sua cama uma mulher muito feia, que lhe falava que ela deveria infernizar a vida dos pais, em especial a da mãe. Ela via, ela que estava recebendo aquela coisa, aquela influência, ela estava sendo obsedada por essa mulher, mas essa mulher que feia ali queria atingir os pais, principalmente a mãe. Agora vamos ver o relato aqui. E o comportamento da menina alterava bastante. Em certos momentos ela dizia não gostar da mãe, em outros era extremamente carinhosa com a mãe. Após as orientações habituais da casa espírita, né, nesse caso, a mãe se comprometeu a seguir o tratamento espiritual da casa espírita para ela e para a menina, para a família, o que realmente aconteceu. A família toda começou a frequentar o centro, os passes e tal. A situação daí foi encaminhada para a reunião de desobsessão.
Na reunião de obsessão, comunicou a tal mulher. A mulher, vou chamar mulher feia. O espírito que comunicou era de uma mulher que se dizia vingar da mãe da criança. Ela queria se vingar da mãe da criança. E a criança não tinha nada a ver com o problema. Porque essa mãe, né, tomou o amante dela na existência anterior. Cuidado, mulheres, não tome os amantes. Mas os homens também, né? Não vamos ser machistas. Não, os homens também não tomem as mulheres, né? Não vou a mulher. Bom, aí, o que aconteceu ali, né? E ainda, né? O que aconteceu? Agora, a mãe roubou o amante dela, o namorado dela, né? Roubou naquela encarnação. Agora, por desaforo, a mulher veio de volta com o marido, né? Casou com ele de novo e teve uma filha. Ela estava de novo com a amante dela, né? E ainda estava com ele. Roubou na outra encarnação e ainda está com ele, como marido. E aí foi esclarecido para ela, né? Que aquela atuação malévola dela ia fazer com que ela se afastasse mais daquele homem, né? Devia ser muito homem, né? Muito bonitão. Aí, ela, né? Se ela continuasse fazendo aquilo, ele ia se afastar mais, cada vez ia mais longe. E ela acabou compreendendo aquela situação, todas as argumentações, deixou, ela disse, vou desistir, não vou mais perseguir, não vou mais fazer isso. Aí ela se juntou com alguns familiares que estavam no plano espiritual, atendendo dela, que amavam ela, e foi. Nunca mais deu o problema. Então, nesse caso, veja que a menina não tinha nada a ver com o problema. Não tinha nem vínculo ali. O rolo era das duas mulheres com o marido, né? Então, a partir desse tratamento espiritual, a menina teve uma notável transformação e o lar foi pacificado. E aí, a Sueli termina dizendo assim, porém, nem sempre é assim que se resolve. Às vezes, a coisa não fica tão resolvida assim. Mas, nesse caso, resolveu-se assim. Então, é um caso de que era para atingir a mãe e a criança foi usada. A criança foi obsediada. Esse é o exemplo da nossa grande a Vania ali, que estudiosa que só, né? Ela já adiantou. Então, é exatamente isso aqui, né? Essa situação de que a obsessão, muitas vezes, não é o problema com a criança, é para atingir um dos familiares. Mas isso também tem relação com apego, né? Os espíritos que obsediam. Apego? É apego. Aquela pessoa é minha, é o caso. Né? O meu amante, ela estava dizendo aqui, né? O meu. Então, ou seja, é posse, não querer que o outro fique com ela. Isso acontece muito, né? Nessas situações aqui, entre né, a pessoa descasa, né? Ou fica viúva, e aí o outro casa, ele volta e opa, tem gente lá no meu lugar. O André Luiz não foi assim? Tinha outro no caso dele. No término do nosso lar. Por bens, né, também. O pessoal acha que os bens são dela. Na minha casa, o André Luiz falou, né? Na minha cama. Vamos lá. Alguns sintomas que a gente identifica que é obsessão. Vocês vejam que tem bastante coisa. Ó. Isso é uma relaçãozinha só, né? Sono agitado, medo de dormir, pesadelos, inquietação. Isso estamos falando acontecendo com a criança, né? Inquietação, medo sem causa aparente, irritação, agressividade, comportamento inabitual. É o caso dessa menina, né? Que ora gostava da mãe, ora não gostava, tal, né? Mudanças repentinas de comportamento, doenças sem diagnóstico, depressão, ideação suicida, dificuldade de aprendizagem, complexo de inferioridade, baixa autoestima, sentimento de culpa inexplicável, ideias estranhas e absurdas, sensação de presença de alguém em vários momentos, sentimento de perseguição por vultos, e aí vai. Mas veja que dá para ir analisando, para chegar num contexto, para chegar à obsessão. Esses são alguns sintomas, né? Mas aí, Edivaldo, fala que a criança não tinha nada a ver com o problema da mãe. Mas a criança está sofrendo com tudo isso. Alguma ligação tem também.
Não. Essa ligação não tinha. Por que ela está passando por isso? Se não tinha nada a ver. Está passando sem ter motivo? Não, nada acontece assim. Provavelmente, em alguma situação, ela tinha feito alguém sofrer de alguma forma e hoje ela estava resgatando. Mas não era os vínculos não eram com aquela ali, com aquela pessoa, né? Mas ela tinha que passar por alguma situação de aprendizado ali, né? Bom, então, importante ressaltar que os comportamentos que foram citados ali agora podem estar associados a algum problema de enfermidades psicológicas, né? Com alguma situação que ocorreu. Então, tem que também se considerar que pode haver um comportamento que isso é físico e que precisa ser tratado por um profissional, né? Um psicólogo ou coisa parecida. Aqui diz isso. Sendo assim, é importante que verifique junto a profissionais, né, para ver se não é lá, se não é um problema físico. No livro Obras Póstumas diz assim também, uma outra situação. Cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades que eles são inocentes. Ou seja, aquele problema, a criança é uma criança que tem problema, né, de enfermidade, alguma coisa, ela é mal mesmo. Ela é agressiva, ela é ruim. Aí não dá para dizer, né? Isso, como acontece muito, a gente vê por aí. A pessoa faz uma coisa errada, daí põe... é um momento que eu devia estar com uma influência grande e fiz isso. Acha desculpa. Não é ela. Ela que é ruim. Ela que, né? Então, aqui, no Obras Póstumas, está dizendo, olha, se atente que às vezes não é obsessão. Se estão pondo a culpa nos espíritos, eles são inocentes. Não é? Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do próprio espírito. É? Por isso que eles também dizem que o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Ou seja, é ele que está causando o problema, então o problema é ele. Bom, nós já vimos essa questão da obsessão, então, como é que trata isso? Como é que trata a obsessão? Posso fazer uma perguntinha? Pode. Voltando. Eu tenho um casal de netinhos, ele tem 11 e a menina tem 14. E eles conversam a noite inteira quando dormem. A minha filha disse que não dá para entender o quê, mas eles conversam a noite inteira. O que poderia ser isso? Bom, primeiro, ver se não é uma questão orgânica. Né? Se não for orgânico, porque isso acontece, pessoas falarem assim, não é algo... Né? Então, tem que ver se não é orgânico. Se não for, aí tem que começar a analisar. Eles conversam a noite inteira, conversam. No outro dia, como é que eles acordam? Calmos? Tranquilos? Se eles, vamos supor que fosse uma conversa com o espírito. Se eles acordar bem, tranquilos, estão conversando com o protetor, com o familiar, com o amigo, não tem problema nenhum. Se acordam agressivos, briguentos, coisa assim, opa, aí é de preocupar. E pode ser que estão discutindo, brigando com um influenciador daí. Não, acho que acordam bem. Então não tem problema nenhum. Como se livrar da obsessão? Sendo orientada para fazer alguma coisa boa. O futuro da humanidade. A Jocely disse que eu converso muito de noite, mas só que é tipo um ronco. Mas não é. Ela não consegue entender o que eu. Ela não consegue entender bem. Assim. Ela fala que é uma conversa semelhante a um ronco. Bom, vamos lá. Como se livrar da obsessão? Então, para se livrar da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Aí vamos começar a lembrar. Como é que eu fortaleço uma alma? Estudando. Né? Tomando passe, água fluidificada. Assim vai. Vamos vendo aqui, né? Daí, para o influenciado, para a pessoa que está na influência, a criança, né? Há necessidade de trabalhar pela sua própria melhora moral. Opa, vamos continuar falando de que precisa evangelização, que precisa frequentar as atividades, precisa ter evangelho no lar, e aprender a rezar, né? O que basta
o mais frequentemente para livrar do obsessor, ou seja, melhorar a vibração, melhorar a sua conduta moral, você se desliga do obsessor. Tem que ter sintonia. Nos casos de obsessão grave, o influenciado está como envolvido e impregnado em um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Ou seja, ele está envolvido na influência, nas energias daquele espírito. Como é que eu elimino uma energia ruim? Isso no caso de fascinação e subjugação. Vamos falar. Aí essa estudiosa... Premonição. já viu? Como é que eu elimino uma energia ruim? Colocando uma boa. É desse fluido ruim que nós precisamos desembaraçar essa pessoa, livrar ela. Ora, isso tudo está lá. Né? Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Você tem que... É preciso substituir o fluido mau por um fluido melhor, que produza o efeito reativo de eliminar o fluido pernicioso. Como é que elimina fluido ruim? Passe, melhorar a conduta, melhorar o ambiente do lar. É isso. Como é que eu me livro da obsessão? Melhorando o ambiente do lar, né? Tomando passe, estudando, colocando a criança na evangelização. É isso que eu preciso fazer. Daí, mas a gente rola de conviver com uma pessoa que está numa obsessão grave, com influência tão impregnada negativa, ela não tem vontade de também tomar um passe, de uma palestra. Ela está ali, assim, voltada, não tem vontade. Prece. Vai chegar lá. Vamos chegar lá. Outra. A Shirley é estudiosa também. Continuamos batendo na tecla. Como é que a gente elimina um fluido ruim? É só passe. O que mais que tem? O que mais que tem? O evangelho ele não vai fazer também. Não vem tomar passe, não vai fazer evangelho. O que mais que tem? Tem a palmatória. E radiação, não tem? Tem radiação. A gente tem outros meios, de fluidoterapia na casa espírita para aqueles que não vêm. Você vai fazer radiação para tentar amenizar, para depois vir trazendo. Então, existe orar, né? Existem meios para isso. Mas a essência, eu preciso eliminar as energias ruins. Se não vem na casa espírita, vamos levar o fluido até lá. E radiação. Bom, agora sim, as duas estão ansiosas. Chegamos. Tipos de obsessão. Existe o que a gente chama de obsessão simples. É onde a própria pessoa reconhece, né, que precisa melhorar o pensamento, o sentimento, e aí ela procura elevar, fazer prece, tomar passe, vem no centro e resolve. Então, esse é o caso daqueles que vêm. Venha, né, no centro, vem buscar ajuda. Então, a própria pessoa consegue se ajudar. É simples, é apenas uma influência. Nesse caso, aqui um exemplo, o obsessor emite ondas mentais, emocionais, que é captada pela vítima, através da intuição e da percepção, e aí a pessoa faz uma prece. O que acontece? Mas a própria vítima pode reagir mudando a frequência, né, através da prece. O obsessor não encontra sintonia, vai embora. Bom, esse é a obsessão simples. Aí temos a fascinação. Nesse caso, a pessoa não reconhece sozinha quando está influenciada. Ela precisa ser ajudada por outra pessoa. Sozinha ela não se ajuda, né? Precisa da ajuda de outros. Aí é o caso. Se alguém convidar ela vem no centro, então alguém convida, ela vem. Ah, mas convida, não vem. É aquela pessoa vem. Aqui quer ajudar, venha. Põe o nome da radiação. Mentaliza, ajuda. Vai fazendo, vai orando por ela. Para ir tentando. Alguém tem que interceder, alguém tem que fazer alguma coisa. Na essência, o que precisa? Trocar essa energia ruim por energia boa. É isso que precisa fazer. Não vem pessoalmente? Vamos fazer à distância. Vamos tentando fazer o máximo. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas vai resolver. Né? Por quê? Porque, lembrando, a energia boa, ela é
milhares de vezes mais forte do que uma energia negativa. Então, se você irradiar ou fazer prece, essa energia da prece vai chegar naquela pessoa. Vai demorar um pouquinho mais, por quê? Porque vai precisar que aquela energia chega e ela vai começar a minar as energias negativas que aquela pessoa tem. Vai minar, minar, minar. Vai chegar um ponto em que aquela energia negativa está ficando mais fraca. Tá? Vamos fazer uma ideia aqui. Só existe a energia negativa, aí vamos lá para o André Luiz, só existe energia negativa por ausência da positiva. Porque quem tem energia positiva jamais vai produzir energia negativa. Ela só produz quando ela baixa a vibração dela. Mas quando ela está equilibrada, está bem, a energia positiva, ela elimina a negativa. Só existe energia negativa onde está ausente a energia positiva. Aí me remete ao exemplo tradicional. Estamos no escuro. Está tudo escuro. Como é que eu acabo com a escuridão? Acendendo uma luz. Posso acender um palito de fósforo? O palito de fósforo, ele acaba com a escuridão? Ele já é, né? Você já consegue enxergar. Agora, se eu pego uma vela, aí eu acendo uma lâmpada, né? Então, vocês imaginem, um palito de fósforo já é o início de acabar com a escuridão. Agora, se imagina, eu estou falando de irradiação, estou falando de prece. É muito mais que um palito? Eu estou fazendo a simbologia. É muito mais? Claro que é. Então, vai ajudar sim. Só que eu não posso fazer durante uma semana, daí eu olhar lá, não melhorou, não vai, acho que não adianta. Não, tem que insistir. Tem que ir minando, até começar. Chega uma hora que a energia negativa do outro começa a dissipar. Vai chegar o momento em que a própria pessoa vai dizer, mas alguém pode me ajudar? Eu preciso de uma ajuda. Aí pronto, você acendeu o palitinho. Vai acabar com a energia negativa. Dá para entender dessa forma? Então, se a pessoa, na fascinação, se a pessoa não vem, abraçadinha ali, não vem, venha o outro para poder ajudar. Dá para entender assim? Mesmo no Evangelho, se uma pessoa fizer em casa, já muda tudo. Já muda tudo. Precisa todos fazer. Bom, na fascinação, até o Allan Kardec diz que a fascinação é o pior de tudo para lidar com ela. Na fascinação, a pessoa que está influenciada, ela se nega a receber orientação. Ela não quer. Ela não preciso. Todo mundo está errado. O mundo está errado. Só eu estou certo. Ela não quer. Ela se julga, não está sob influência. Acredita que todos estão influenciados, menos ela. Né? Mas é aí que precisa da ajuda. Vai ajudar. E se tiver alguém que quer ajudar ela, aí ela se afasta. Né? Se afasta. Mas à distância você consegue trabalhar. E resolve. Isso resolve. Ok? Bom, essa é a fascinação. Aí chegamos na subjugação. Que a Vani estava doida para chegar aqui, né? Chegamos na subjugação. Na subjugação, agora a coisa mudou. Já o envolvimento do espírito não é mais só mental, né, envolvendo ali o obsidiado, né, o influenciado. Ele agora já dominou completamente, ele já manda, né? O outro faz o que ele quer. Por isso é subjugação. Nesse caso, não adianta tratar quem está sob a influência do espírito. Ele não está em sã consciência agora. Então, nesse caso, agora, vamos fazer a radiação, sem problema nenhum, porém, vamos para o trabalho da desobsessão lá. Agora já precisa ir para a desobsessão. Vamos chamar da desobsessão. Primeiro, vamos orientar, esclarecer o obsessor. Depois que o obsessor desligar, agora vamos trabalhar com o obsidiado. Agora a irradiação vai continuar e tal, aí vamos conseguir trazer ele. Então, nesse caso, primeiro a ser tratado é o obsessor. Agora eu pergunto, por que precisa tratar primeiro ele? Senão não vem. Para diminuir aquele domínio do obsessor. Senão ele não... Né?
O encarnado não vamos conseguir tratar, de jeito nenhum. Ele tá, por mais que até ele venha no centro, ele vai vir aqui, mas não vai prestar atenção em nada. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Não né? não é de um dia para o outro. Construindo isso. Exatamente, isso é uma construção. Da mesma forma que isso não aconteceu de uma hora para outra. Então, para você desmanchar uma coisa que levou anos para construir, tem que levar um tempo para desconstruir agora, né? Na prática mediúnica, às vezes tem espírito que vai reclamar lá naquele grupo. Vocês estão me atrapalhando, vocês estão fazendo pressa. Agora quer dizer, ele vem com outra conversa, né? Mas no fundo ele está querendo dizer que ele não está tendo dificuldade de ter acesso daquela coisa. E uma outra coisa que é comum acontecer, que muitas vezes, nós falamos agora há pouco, o obsessor apenas ele está no direito de cobrar aquilo que foi feito para ele. Quem fez tudo, as coisas erradas, foi o encarnado agora. E o outro está ali tentando cobrar, só, né? E a gente trata, às vezes, o obsessor como o grande vilão, sendo que o vilão, às vezes, é o encarnado. Então, nesse caso, vamos tirar essa ideia de vilão lá. Os dois, ambos precisam ser ajudados. Vamos ajudar os dois, né? Mostrar para ele que for na mão de Deus, se ele tomar a mão lá, a vingança, ele vai pagar depois. Porque aí deixa de ser justiça, aí é vingança. E aí vingança, daí tem problemas. Daí, né? Às vezes também esse obsessor, eles conseguem chegar e afastar, segue seu caminho. E o obsidiado ganha outro. Deixa a portinha abertinha para outro. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco, você precisa trazer o obsidiado para equilibrar ele, para não acontecer isso. Porque até às vezes eu usava esse termo mesmo, você fica substituindo o obsessor. Se a pessoa não melhora, tira um, vem outro, tira um, vem outro. Às vezes o obsessor não quer saber que ele fora, o cara não deixa. Exatamente. Está preso, né? Exatamente. Bom, então, assim que o influenciado apresenta as primeiras melhoras, ele deve participar agora do processo. Aquele processo todo, para recuperar ele moralmente, energeticamente, para que ele não fique substituindo por outro. Ok? Bom, fazendo uma conclusão dessa questão da obsessão. Vamos lá. A cura da obsessão está ligada à moralização do influenciado. Então, se queremos curar, né, dizer para a pessoa, você só vai se curar se você melhorar. Se você não melhorar, tira o obsessor, vem outro. Né? Então, você não quer mais obsessão? Então, vamos cuidar da tua moralização, mudar comportamento. O obsessor é um irmão desencarnado em desequilíbrio. Não é um algoz. É um irmão desencarnado em desequilíbrio, que devemos auxiliar. Nós somos os causadores das obsessões porque atraímos os obsessores pelas nossas imperfeições. Então, eles só vieram porque nós tínhamos portas abertas, brechas para eles chegar em nós. Se nós fechar as portas, ou seja, melhorar a conduta, melhorar pensamento, melhorar comportamento, por mais que a gente tenha o vínculo da dívida com ele, nós vamos resgatar tudo aquilo de outra forma. Nós vamos resgatar os problemas que tivemos com eles. Nós erramos com ele. Agora vamos acolher pessoas difíceis na nossa convivência, seja em casa, seja no trabalho, seja como vizinho, e vamos resgatar dessa forma. Às vezes, o problema que causamos a ele, estamos resgatando com outro. Equivale a dizer assim, se eu tirei a vida de alguém numa encarnação, o outro não tem o direito de me tirar a vida. Não é assim que funciona a lei de Deus. Se eu tirei a vida de alguém, na outra encarnação, eu vou acolher ele dentro da minha casa. Eu vou trazer ele para dentro da minha casa, para cuidar dele agora. Então, às vezes, né, eu tinha um problema com aquele que está desencarnado, mas eu mantendo equilíbrio e tal, não vou dar vínculo para que ele me persiga e tal. E vou resgatar aquilo de errado que eu fiz, cuidando de outras pessoas. E foi o que o Divaldo fez. Lembra que ele tinha um obsessor de 30 anos que ficou com ele? E
que o obsessor só conseguiu ir embora quando ele disse: eu vou acolher essa criança porque eu sei que ela é tua mãe. E foi aí quando o obsessor... Exatamente o que eu falei. Ele ajudou a mãe e não ele. Mas serviu para ele. Né? Veja como funciona essa lei, né? Bom, quais são os recursos espíritas que nós temos para combater a obsessão? Tá tudo no livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Calda-Chuva. Prece, irradiação, paz, água fluidificada, atendimento fraterno para orientar o encarnado e desobsessão para orientar o desencarnado. Esse é o processo que nós temos na Casa Espírita, né? O atendimento fraterno é uma entrevista com orientação, esclarecimento, para que o encarnado saiba o que ele deve fazer. Não é aquela coisa que muitos diziam para a gente assim: eu estou com uma obsessão, estou trazendo um espírito aqui para vocês trabalharem. Não. Não é assim que funciona. Edivaldo, o processo de desobsessão dos grupos mediúnicos. Desobsessão é um grupo específico para desobsessão. Não é um grupo mediúnico normal. Não. Tem que ser um grupo específico. A gente já vai falar isso ali na frente. Entendeu? Bom, daí a fluidoterapia. O passe, radiação e água fluidificada. Manter o tempo inteiro que está naquele tratamento, eles tomando o passe, irradiando lá para eles e também pedindo que tragam, né, a água para fluidificar. Depois, na reunião de desobsessão, aonde vamos doutrinar ou evangelizar, né, a parte espiritual, os desencarnados. Atendimento fraterno ao encarnado. Que eu sempre digo assim, o que é mais importante, atendimento fraterno ou reunião mediúnica? Os dois são importantes. Porque um cuida do encarnado, que precisa... Não precisa de esperar ele desencarnar para nós trazer ele no grupo mediúnico. Vamos fazer a mesma orientação enquanto ele está encarnado. Então, para quem está sofrendo obsessão, ele precisa muito de orientação. Seria a mesma coisa que eu vou dizer praticamente para o espírito que está desencarnado. Praticamente a mesma coisa, que tem que mudar o comportamento, mudar as atitudes, mudar o pensamento, deixar de vingar, né? De se vingar. Bom, agora, regras para a prática da desobsessão. Primeiro, não se deve realizar sessão de doutrinação do obsessor com o influenciado presente. Isso não pode. A pessoa presente. Nunca revelar daí aquilo que foi conversado na reunião mediúnica lá para o obsediado, o influenciado. Por quê? O que está encarnado, muitas vezes, não vai saber administrar essa situação. Eu vou contar um caso que aconteceu uma vez num grupo mediúnico. O obsessor, entre aspas, obsessor, ele comunicou na reunião mediúnica, a família veio na casa espírita, com problemas, influência e tal, que queriam que cuidasse do obsessor. Fizemos todo o trâmite, foi para a reunião de desobsessão. Comunicou, e aí ele contou a história dele. Esse que está encarnado hoje, ele tirou a vida dos meus filhos, da minha mulher, na minha frente, e tirou a minha vida, e incendiou a minha casa. Hoje está aí, dando uma de santo. Agora, daí ele falou, eu vou dizer pior. Eu já até tolerei, eu perdoei eles. Porque já faz mais de 500 anos que estão brigando. Eu já perdoei ele. Só que tem um problema. À noite, quando ele dorme, ele vem atrás de mim. Ele está vindo me perseguir. Aí, de dia, quando ele está acordado, eu estou indo atrás dele também. Eu falei, como é que a gente acaba com isso? Como acaba? Deixa ele ir atrás dele. Deixa os espíritos te levar para ele não te encontrar, os mentores, para ele não te encontrar mais. E deixa ele por nossa conta aqui. Então, a obsessão do encarnado e desencarnado. Ele encarnava lá e depois, no outro dia, era para cá. Então, vocês veem que... Agora imagine se eu falasse para aquele que está encarnado, o que comunicou, ia dizer, você queimou a família dele, matou tudo eles. Não tem condição. Não tem condição de dizer isso. Então não pode revelar. Não pode dizer. Aí, só para você saber, aquele encarnado, coloquei ele dentro da casa do espírito, enchi de palestra. Ele dava palestra quase todo dia. Quanto mais palestra dá, mais estudo. Não estuda? Para dar palestra?
nunca tomar o influenciado por vítima e obsessor por algoz. Não são. Irmão. São dois irmãos que precisam ser tratados de ajuda. Na doutrinação, estar sempre alerta às sutilezas do obsessor, porque também tem obsessores que são terríveis, né? Tem que estar alerta. Ó, quieto agora. Somente se lançar a empreitada da desobsessão se contar com um grupo de médios capacitados, harmonizados, conhecedores da doutrina e ilibados na condição moral. Por quê? Porque é obsessão. Obsessor são aqueles que estão vindo por vingança. Termina a reunião, o que eles vão fazer? É um grupo de obsessores, você acompanha aquele, você acompanha aquele, você acompanha aquele. Dá dedo na tua cara, dizendo, você está falando... Você fala... Então... Mas se coloca essa condição, ninguém mais vai querer ser médico. Mas não estamos aqui para tentar ser o melhor. Ninguém precisa ser... Aqui está escrito santo. Espírito puro? Não. Está escrito puro, médios, capacitados. O que é médio capacitado? É estudar. Quem que de nós aqui não se acha capacitado já? Estudar em termos teóricos. Eu acho que a maioria de nós já estudou tanto que estamos capacitados. Harmonizados. Conhecedores da doutrina. O mais difícil, ilibados na condição moral, é só nós não... Vocês saem matando pessoas? Saem roubando todo mundo? Não. Você já está muito melhor do que você já entrou. Hoje, eu diria assim, você tem coragem de bater em alguém na rua, assim, no tapa? Não. Imagina tirar, então, alguém. Então, você está melhor. A tua condição moral já é melhor. Edivaldo, até porque os espíritos, os espíritos acompanham, eles conseguem perceber as atitudes de qualquer pessoa, inclusive do médico. Nenhum médium, nenhum de nós somos perfeitos. E se eles perceberem, né, a vontade, a luta, uma melhoria moral, é isso. Você não precisa, você às vezes não precisa estar curado daquela imperfeição, mas você está lutando contra ela. Está tentando. Você consegue perceber isso, né? Porque ele pode ver que ele também pode mudar. E eles percebem isso, percebem. São os pecadores ajudando pecadores. Exatamente. Acho que a confiança no plano espiritual também, que você está sendo bem assistido. Você tem boa intenção. Com certeza. Com certeza. É o que a Shirley falou, que eu ia comentar. A gente não deve esquecer nunca que tem a proteção também. Você fazendo esforços, você quer se transformar. Você não virou santo ainda, né? Vai ser, mas não virou. Mas já é um... Numa certa vez, num trabalho mediúnico, o Espírito perguntou para mim, você quer morrer de que jeito? Ai, sem sofrimento. Sem sofrimento. A hora que Deus quiser, eu vou. Mas, por enquanto, vamos se ajudar junto aqui. Vamos, né? Você de lá e eu de cá, vamos se ajudar. Bom, para fechar agora, tanto a mediunidade nas crianças quanto a obsessão nas crianças. O que a gente tem que fazer? Só para fechar. Primeiro, a psicoterapia do amor, para esclarecimento dos pais e familiares através do atendimento fraterno. Então, começa aí. Chegou na casa espírita, vamos receber com amor, esclarecer, toda aquela orientação que a casa espírita pode oferecer para essa família. Orientar, então, a participação dos pais nas reuniões de estudo. Por quê? Na reunião de estudo, eles vão aprender tudo o que está acontecendo com ele, como é que é a mecânica dessa influência espiritual, tudo. É ali que eles aprendem. A participação da criança na evangelização. A criança tem que começar, para que aquela mediunidade se acalme, se atenue, criança na evangelização. Submeter a família à fluidoterapia, para que aquelas energias negativas todas se dissipem, né? É o passe, radiação, água fluidificada. Preconizar a realização do culto do evangelho no lar, na casa, para melhorar, começar a melhorar o ambiente da casa e a harmonia entre os familiares. Orientar os pais a desenvolver o hábito da prece junto com os filhos. Rezar, por quê? Para que durante a noite a criança fique protegida através da prece. Ressaltar a necessidade de melhorar o ambiente doméstico. Por quê? Porque para isolar,
Feito isso, isso aqui, você controla a mediunidade e a obsessão. Feito isso. E finalizando aqui, você tem o problema da obsessão, é o tratamento espiritual da obsessão num grupo específico da casa espírita, para que haja o afastamento, o obsessor, a orientação e encaminhamento dele. É essa a terapia que nós temos na casa espírita para essa situação, tanto da mediunidade quanto da obsessão. Colocando essa questão da evangelização infantil, eu vejo que a casa espírita está precisando, nesse aspecto, vamos colocar assim, evoluir. A gente precisaria de grupos para atender crianças com transtornos, que é o que a gente hoje não tem esse acesso, né? Certo. Porque você vê como está aumentando muito o número Precisamos. de crianças. Então, aí a gente vê quanto é importante uma evangelização infantil. Quanto é importante na casa espírita, uma mocidade, né? Quanto é importante um atendimento fraterno. Quanto é importante isso na casa espírita. As palestras ser orientativa mesmo, que seja esclarecedora. Mas antes de fazer isso, preparar quem vai fazer essa tarefa. Né? Então. Não chamar as crianças para resolver, sim. Isso. Investir no isso. Quem vai atender. Exatamente. É isso que nós estamos dizendo. Quanto é importante. Então, nós trazer as pessoas e mostrar a importância, né? Para que melhore. No caso da SEMP, lá, a evangelização infantil, que os meus netinhos estão participando, a gente só pode elogiar, que está num nível espetacular. Até o exemplo que eu dei das bolhas de sabão, mostrando os fluidos, né? E as crianças começam a ter noção. Então, usar da criatividade, das ideias, assim, tudo para isso. E harmonizar as crianças e os pais juntos, né? Os pais. Porque antigamente, na nossa casa espírita, antes da Covid, era domingo a evangelização infantil. Então, os pais traziam as crianças para a evangelização e iam para a palestra quando iam. E aí é uma dificuldade. Então, hoje mudou, passou para sábado. E aí os pais participando. Tem os grupos das crianças e os pais. Tudo isso. Tudo isso tem que avaliar, né? Avaliar. É dessa forma que é melhor? Então, é dessa forma. Então, achar os meios, os jeitos para que tudo funcione melhor. E tudo é importante numa casa espírita. Vejam isso, né? Tudo. Bom, são 5:03. Eu vou colocar aqui, né? Mas acho que quase todas já tiramos. Mas se tiver mais alguma.